Começando mais um vídeo aqui no canal e eu acabei de assistir a entrevista que o Sérgio Moro fez lá no canal do Nando Moura, não é? Se você ouvir barulho de serra, é porque o vizinho tá trabalhando aqui próximo, né? Então já fica o meu pedido de desculpas. Então assim, eu acabei de assistir a entrevista que o Sérgio Moro deu lá no canal do Nando Moura, não é? E antes de nós estarmos comentando acerca disso, eu peço humildemente para você dar uma ajuda aqui no canal, com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal, que é o canal feito à base de um celular, não é? Canal simples, canal humilde. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto para não fazer um vídeo muito longo, não é, cara? Eu acabei de assistir a entrevista que o Sérgio Moro fez lá do canal do Nando Moura, não é? E eles falaram sobre vários assuntos, não é, cara? Que vai desde Lava Jato, combate à corrupção, não é? Pandemia, né? A questão das viagens lá do Minto à Rússia recentemente. Falaram também acerca dos áudios vazados do Mamãe Chorei, né? Que o Sérgio Moro foi o primeiro a repudiar o Arthur Duval quando viu aqueles áudios. E o engraçado é o seguinte, se o Mamãe Chorei fosse petista ou se ele fosse bolsonarista, será que Lula e Bolsonaro iriam passar panos para eles? Não sei, né? Porque esses dias o pessoal tem pegado muito, batido muito dessa tecla, não é? Tanto petistas quanto principalmente bolsonaristas, até mesmo para desviar alguns assuntos relacionados com a guerra da Ucrânia, aumento da gasolina e outros assuntos, não é, mano? Então, assim, cara, foi uma entrevista que falou muito, cara, falou de muitos assuntos, não é? E o que eu achei acerca dessa entrevista, indo diretamente para o assunto, né, cara? Assim, foi uma entrevista proveitosa. Vamos lembrar que não é a primeira vez que o Nando Moura ele entrevista um candidato, não é? Vamos lembrar que em 2018, antes das eleições, quando o Bolsonaro era candidato à presidência da República, o Nando Moura ele fez uma entrevista com o Jair Bolsonaro, não é? Aliás, uma das coisas que o Nando Moura mais fala, né, que, poxa, eu enchi o rabo, o bucho cevado do Bolsonaro de pizza, né? E ele fala mesmo, né, cara, que antigamente ele via o Bolsonaro como uma esperança no fim do túnel, e a esperança se mostrou sendo um trem, não é? E nós sabemos do desastre que é o governo Bolsonaro, não é, cara? Né? Hoje, cada dia que passa, a rejeição dele está maior, né? E os bolsonaristas estão tendo cada vez mais dificuldade para poder, assim, passar pano para o mito, não é, cara? Vamos lembrar que o Lula, hoje, que deveria estar preso, né? Cagando do buraco, vendo o sol nascer quadrado até o final dos seus dias, tá solto por quê? Por causa das emendas do Freixo que o Bolsonaro aprovou, né? Emendas essas como juiz de garantias, restrição da delação premiada, né? Colocou lá petistas em cargos chaves como a PGR, a AGU, né? O Cássio Nunes, que reverendou a libertação do Lula, o Bolsonaro colocou do STF. Engraçado, como é que o cara que se diz ser contra o PT favorece tanto o PT assim? Porque no final, o Lula está solto, né, por uma decisão dos malditos do STF, mas quem ambientalizou tudo foi o próprio Minto, né? Principalmente porque ele, segundo a entrevista que o Moro fez, o Bolsonaro abandonou o combate à corrupção, né? Basta lembrar que antes dele ser eleito, todo dia a gente ouvia falar de algum político ou empreiteiro sendo preso pela Lava Jato. Bolsonaro foi eleito falando defender a Lava Jato. E depois o que ele fez? Nunca mais ninguém foi preso. O PGR não investiga ninguém. E o próprio Minto falou: eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com ela.
porque não tem mais corrupção do governo. Forte abraço, maldito. Não tem mais corrupção no governo, mas dias depois o vice-líder do governo, né, o Budinha Rica lá, foi preso com dinheiro enfiado dentro do rabo, né? E é vice-líder do governo dele. E fora os escândalos e tudo mais. Então assim, cara, e muitas coisas ele mencionou, né? As reformas que o Brasil precisa, que foi deixado de lado por esse governo. O Moro falou acerca de todas as canalices que a esquerda e os bolsonaristas falam, né? Ah, que o Moro, ele é abortista, e o próprio Moro, em documentos, deixou claro, não, eu não sou abortista, né? Ele até falou que assinou um documento de comprometimento com os evangélicos, coisa que muito me agrada, já que eu sou evangélico, não é? Se comprometeram dessas questões relacionadas não só com o aborto, mas também relacionadas à liberdade religiosa, não é? Coisas essas que eu não sei se vocês sabem, mas está transitando lá do Congresso desde muito tempo, desde a época do PT, propostas de, por exemplo, mexer na Bíblia, né? Mexer na Bíblia, né? Ou seja, coisas que é inaceitável para quem diz defender um Estado laico, não é? E assim, mano, o Moro ele falou sobre várias outras questões, vários outros assuntos relacionados, por exemplo, não só a falar que ele era abortista, ele falou, não, eu não sou, né? Porque antes ele era tudo, né? Ele era na época, antes dele abandonar o governo, ele era um herói nacional, ele era um super ministro, mas depois que ele mostrou lá as traições do Minto, né? O Minto lá interferindo na Polícia Federal e saiu do governo, aí ele virou agente da CIA, virou comunista, virou abortista, virou desarmamentista, virou tudo. Ele virou tudo, não é? Só faltou virar alienígena, não é? Então, só faltou virar super saiyajin, só faltou virar isso, não é? E tudo isso por quê, cara? Por quê? Porque o Moro não se alinhou a esse governo. Tem até pessoas que falam, mas o Moro, ele só prendeu gente porque ele queria vantagens políticas. Meu amigo, o Moro só passou a ser político a partir de novembro, quando ele se aliou ao Podemos e quando ele começou realmente a concorrer. Antes disso, ele não era político, meu filho. E se ele queria vantagens políticas, não era mais fácil ele ter continuado com o governo e se tornado um maldito do STF? Porque vamos ser sinceros, entre você ser ministro do STF por 25 anos comendo lagosta, ou você ser um presidente que vai ter que arriar as calças para os outros para poder ter governabilidade, o que seria mais vantajoso para um juiz? Ora, um ex-juiz. O que seria mais vantajoso? Ora, continuar lambendo as bolas do Bito, lamber as bolas do Bito e ir pro STF. Isso era mais vantajoso, não é, cara? Mas tem gente que não entende isso. E assim, cara, e uma coisa que na entrevista que falou, não vou alugar muito esse vídeo, não vou alugar muito, né? Porque é que ele falou uma coisa que é verdade, cara, que o brasileiro ele precisa reacender, nós precisamos ter esperança desse país. O Moro, ele falou o seguinte, o interessante que ele falou, quando ele estava falando da Lava Jato, uma das coisas que fez a Lava Jato dar certo, não era só o fato da coragem dele e dos outros juízes, das outras instâncias e de todos os procuradores envolvidos da Lava Jato, a coragem que eles tiveram para poder fazer o que é certo, cara. Porque vamos ser sinceros, cara, é muito mais cômodo, teria sido muito mais cômodo para o Moro ter, isso aqui é coisa da Odebrecht, olha aqui, capaz, tem aqui o ex-presidente Lula, eu vou passar isso aqui para o outro juiz. Teria sido muito mais fácil para ele ter feito isso, né, do que ele ter que colocar a vida da sua família em risco para poder fazer o que era reto, o que era certo. Né? Teria sido muito mais vantagem. Hoje ele poderia estar continuando sendo juiz se ele tivesse feito isso. Mas não, ele precisou de coragem. Mas o que ele falou, uma coisa que é interessante. A coisa que mais deu força para a Lava Jato não foi a competência de seus juízes, de seus procuradores, da Polícia Federal. O que mais deu força à Lava Jato foi o apoio que o povo tinha na época. Foi o apoio. Porque de 2013 até 2016, 2017,
O povo ia para a rua, porque sonhava com um país melhor, sonhava em um país decente, sonhava com um país onde um bandido e um corrupto ia para a cadeia, né? Sonhava, tinha essa esperança. Mas, infelizmente, o atual governo jogou todas essas esperanças e sonhos do lixo, né? E eu comentei no meu último vídeo, quando eu estava falando sobre o aumento da gasolina, que o povo brasileiro perdeu essa capacidade de indignação. O povo brasileiro é um povo de mentalidade escrava que precisa se libertar. Porque nós não podemos ver o Brasil entre Lula e Bolsonaro, né? Porque o Lula, como eu mencionei, ele só está livre hoje porque o Minto acabou com a Lava Jato, acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção do governo, né? Ambientalizou tudo para a libertação dele. O PT poderia ser hoje um partido extinto. E não é hoje por quê? Porque o Minto faz tudo que o PT quer para o PT não voltar. Não é? E hoje o Lula, que deveria ser que pela lei da ficha limpa deveria ser inelegível, hoje está concorrendo à eleição. E quem vota em Bolsonaro, cara, vai estar elegendo o Lula. Tanto porque o Bolsonaro, o governo Bolsonaro se mostrou ser um PT 2.0, quanto, por um outro lado, pela sua alta taxa de rejeição. Porque o Bolsonaro não tem chances de ganhar essa eleição. O Lula hoje tem essa possibilidade de ser eleito porque o Minto transformou um bandido em uma esperança. E vamos lembrar, o PT, votar no Lula é trazer o PT de volta. O PT roubou esse país por 16 anos. Eu te pergunto, você quer de novo aqueles escândalos, né? Escândalos como o caso do Petrolão, do Mensalão. Você quer isso de novo? Assim como eu não quero esse cachorro maldito latino? Não quer? E hoje que você tem aí... Cachorro idiota, cara. Só um minutinho. Peço desculpa aí, porque chega gente aqui, o cachorro aqui embaixo começa a latir, cara. Mas como eu tava falando, assim, você quer de volta o governo petista marcado por roubalheira, corrupções e escândalos? Você quer isso de volta? Né? Porque é isso que vai acontecer. E a situação atual, né? Dólar a mais de R$ 5, quase 6. Gasolina a R$ 10 e alguns gatos 11, 12, né? Você vai chegar com R$ 100 no supermercado, não comprar quase nada, não é? Tudo aumentando esse país, entendeu? Instabilidade, tudo isso, você quer que continue? Você quer a continuação disso tudo do governo Bolsonaro? Lógico que a gente não quer, a gente quer um país decente, cara. E assim, mano, e assim, quando uma coisa não dá certo, a gente tem que ver outras opções, cara. Se você compra um produto de uma determinada marca, mas dessa marca de produtos, os produtos deles sempre vem com problema, defeito e tudo mais, o que você faz? Você compra de uma outra marca. E se dessa outra marca, os produtos dessa outra marca também dá problemas? Você vai continuar comprando essa outra marca? Não, você vai para uma outra marca. E assim vai. Então assim, cara, eu não tenho vergonha de falar que eu declaro voto ao Moro. Porque eu não quero o PT de volta e eu não quero a continuação desse governo que está dando errado. E assim como também, para mim, Ciro Gomes também não é opção. Entendeu? Porque o Ciro Gomes não sabe nem o que fazer. Oh, não, porque o negócio desse governo aqui é abaixar a taxa de juros para poder abaixar os preços. Engraçado, o governo já faz isso. Por que não está funcionando? Não é eu, Ciro Gomes. Por que não está funcionando? Né? E qualquer outro candidato não tem chance de ganhar. Entendeu? Não tem outra chance. Porque Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes, daqui para baixo, ninguém mais tem chance de ganhar. Pessoas como 0,01% de votos, você vai votar nele para quem? Ah, então vou anular meu voto, não vou votar em ninguém. E você quer que continue desse jeito? Porque o fato de você não votar, ou anular o seu voto, ou votar em branco, não vai mudar a situação. O único jeito de mudar esse país é o povo acordar, é o povo ir às ruas, protestar contra as coisas erradas, cobrar
dos políticos que elegeram, as promessas de campanha. Ah, votamos no Lula, não deu certo? Votamos no Bolsonaro. Votamos no Bolsonaro, não deu certo? Vamos votar no Lula, que já não tinha dado certo? Não, vamos uma outra opção. Ciro Gomes, então não parece ser uma boa opção. E o Moro? Bom, o Moro, bom, a gente pode falar o que quiser do Moro, pode falar o que quiser, mas ele foi um juiz que colocou o Lula atrás das grades e que poderia ter continuado do governo, fazendo tudo que o Minto quer para poder ir para o STF, que seria muito mais vantajoso para ele, mas ele decidiu sair. E aí eu te pergunto, e qual esquema de corrupção o Moro está envolvido? Até uns tempos atrás, até tentaram fazer uma CPI, né? Ah, acerca lá dele ter vindo para Álvaro de Marcha e tudo mais, mas no final o próprio PT engavetou isso, né? Ah, e o próprio Moro abriu suas contas, né? Porque, ó, tá vendo aqui, ó? Eu quero que você, como é que o Moro fala? Ah, sim, tá aqui todas as minhas contas aqui abertas e gostaria por nessas que você desse aí, se tá dando certo, tá tudo certo, essas coisas, né? Não tem nem como confiscar bens ou coisas assim, porque não tem. Então aí eu te pergunto, entendeu? Você ainda quer votar em Lula e Bolsonaro ou você acha que Ciro Gomes é alguma opção viável? Eu prefiro, mil vezes, arriscar o ex-juiz da Lava Jato. E se depois de eleito, supor, numa hipótese que o Moro ganhe, né? E ele não cumpra as promessas de campanha, não cumpra, o que a gente deve fazer? Bater no peito e dizer, meu presidente? Não. É fazer aquilo que eu sempre falo, cobrar. Porque é isso que o povo brasileiro precisa. Das próprias palavras de Moro, a Lava Jato deu certo porque o povo ia às ruas, porque o povo apoiava. Porque não confie, cara, em Salvador da Pátria. Não confie que o governo vai fazer uma coisa. Porque nós vivemos numa república de merda, por isso que eu sou monarquista, onde todas as instituições estão aparelhadas, desde o STF, o Legislativo, o Judiciário, o Executivo. Então, meu amigo, se você acha que um homem será apenas necessário para mudar esse país, esquece. O povo precisa ir à luta. Né? E eu acho que o melhor momento, né, é refletir em quem vai votar. Eu não vou dizer para você que você tem que votar no do Moro, mas você precisa refletir e analisar em quem vai votar. Bem, eu assisti a entrevista, não é? Foi mais de 1h14 de bate-papo lá entre o Nando Moura e o Moro, né? Assista lá, vou deixar o link na entrevista no primeiro comentário fixado aqui embaixo, né? E comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E fui.